Ele odiava perguntas como essa porque as provas são incontestáveis de que realmente fomos à Lua. As pessoas simplesmente se recusam a admitir isso. Charles Duke, o homem mais jovem a caminhar na Lua, guardou um segredo por 50 anos. Um segredo que ele enterrou sob o dever, o silêncio e o orgulho da missão Apollo 16. Mas agora, com o tempo se esgotando, ele revela o que viu naquela superfície desolada. Algo para o qual nenhum treinamento, nenhum plano de missão e nenhuma ciência poderiam tê-lo preparado. Isso é simplesmente inacreditável. Esta não é apenas a história de uma aterrissagem na Lua. É a história de uma confissão que abala tudo o que pensávamos saber sobre o nosso vizinho mais próximo no espaço. Treinamento para o desconhecido. Por toda a glória de caminhar na Lua, o caminho até a Apollo 16 foi construído com suor, repetição e preparação para perigos que nenhum ser humano jamais havia enfrentado. O treinamento não era glamuroso, era exaustivo, implacável e muitas vezes desanimador. Mas sem ele, John Young, Charles Duke e Ken Mattingly jamais teriam sobrevivido, muito menos transformado a Apollo 16 em uma das missões mais ambiciosas da NASA. Eles foram convocados a dominar máquinas em solo alienígena, coletar amostras sob condições extremas e fazer tudo isso enquanto o contador de seus sistemas vitais marcava o tempo em segundo plano. Mesmo com o controle da missão, acompanhando cada coleta e experimento, ainda havia tempo para aproveitar a visão única que tinham da Terra. O treinamento precisava prepará-los para o desconhecido. Grande parte dessa preparação se concentrava no que poderia dar errado. A NASA simulava tudo: falhas de motor, defeitos no veículo lunar, panes de comunicação e até emergências médicas, como um traje danificado ou um mal súbito. Os astronautas repetiam cada cenário até que suas reações se tornassem automáticas. Em um exercício especialmente tenso, Duke teve de praticar o que fazer caso Young desmaiasse durante uma caminhada lunar. Será que ele conseguiria arrastar seu comandante de volta ao módulo sob gravidade reduzida, mantendo-se em pé dentro de um traje rígido? Em outro, treinaram o que fariam se o veículo lunar não ligasse. Até onde poderiam caminhar antes que o oxigênio se esgotasse? Esses exercícios hipotéticos eram desgastantes, mas faziam a diferença entre a vida e a sobrevivência. O veículo lunar era o centro de boa parte do treinamento. Diferente das tripulações anteriores, Young e Duke não ficariam limitados à distância de caminhada do módulo. O veículo lhes dava liberdade para explorar quilômetros pelas terras altas, mas também trazia novos riscos. Se ele quebrasse longe do módulo, conseguiriam voltar a pé. O veículo suportaria as encostas íngremes e as crateras profundas da região de Descartes. Os engenheiros construíram paisagens lunares falsas na Terra, repletas de rochas e desníveis, para testar os limites da máquina. Duke e Young passavam horas dirigindo sobre esses obstáculos, aprendendo a controlar o veículo em um mundo onde a gravidade puxava com apenas 1/6 da força da Terra. Talvez o aspecto mais impressionante dessa missão tenha sido quando levaram o veículo para pontos muito além do local de pouso. O veículo podia ampliar o alcance deles, mas também podia deixá-los isolados em uma situação perigosa. Até os trajes espaciais se tornaram parte do desafio. Eram maravilhas da engenharia, capazes de proteger contra calor extremo, radiação e vácuo. Mas também eram pesados e duros. Imagine tentar pegar uma pedrinha usando uma armadura, luvas grossas e um capacete que limitava a visão. Duke e Young treinaram incansavelmente com esses trajes, levantando ferramentas, batendo martelos e guardando rochas, até que cada movimento se tornasse natural. Aprenderam a economizar energia, a agachar sem cair e a se equilibrar em um lugar onde até um simples tropeço podia ser perigoso. A geologia também se tornou central no treinamento. A NASA queria mais do que fotos heróicas, precisava de descobertas científicas. Os geólogos ensinaram os astronautas a ler o terreno, a identificar rochas moldadas por vulcões, a reconhecer sinais de impactos e a coletar amostras que contassem a história da Lua. As viagens de campo os levaram a crateras no Arizona, campos de lava no Havaí e marcas de impacto no Canadá. Lá, Duke praticava descrições rápidas e precisas pelo rádio, exatamente como faria na Lua,
com a voz abafada dentro do capacete e a respiração embaçando o visor. 320, e a distância é de 4,3. O objetivo era transformar pilotos em cientistas, capazes de trazer conhecimento, não apenas rochas. Mas, apesar de todo o detalhamento, havia uma lacuna silenciosa no treinamento. Eles haviam se preparado para poeira, pedras, falhas e até situações de risco extremo. O que não haviam preparado era para a possibilidade de ver algo que simplesmente não pertencia àquele lugar. A Lua, por mais deserta que pareça, ainda esconde mistérios além da geologia. Quando Charles Duke mais tarde admitiu ter visto algo estranho se movendo pela superfície lunar, perto do veículo, aquilo não estava em nenhum manual. Não estava em nenhuma simulação. Era o tipo de desconhecido para o qual nenhum treinamento poderia prepará-los. A Apollo 16 os treinou para enfrentar todos os perigos previsíveis. Ainda assim, o segredo de Duke descreve algo que está além dos limites da previsão. A última grande aposta nas terras altas ocorreu quando a missão Apollo 16 foi colocada no cronograma. Quando a Apollo 16 entrou na programação, os planejadores da NASA sabiam que essa missão precisava ser diferente. Os Estados Unidos já haviam mostrado ao mundo que os astronautas podiam fincar bandeiras, coletar rochas e retornar com segurança da Lua. Mas a Apollo 16 tinha um propósito maior. Não se tratava apenas de provar que as máquinas funcionavam. Tratava-se de ir mais fundo no mistério da própria Lua. Os cientistas acreditavam que amostras das terras altas lunares poderiam finalmente responder a uma das perguntas mais antigas da humanidade. Como a Lua se formou? E que papel ela desempenhou na história da Terra? As missões anteriores da Apollo haviam pousado todas em planícies mais suaves, chamadas de Maria. Essas áreas planas eram mais seguras e fáceis de alcançar, mas não continham as rochas mais antigas. As terras altas eram diferentes, acidentadas, antigas e consideradas os ossos expostos da crosta lunar. Tranquilidade, copiamos vocês aqui na base. Há um grupo de caras quase ficando sem ar. Estamos respirando de novo. Muito obrigado. As terras altas de Descartes, o alvo da Apollo 16, nunca haviam sido visitadas antes. Alguns especialistas argumentavam que a região era vulcânica. Outros acreditavam que ela era composta por detritos de grandes impactos que ocorreram há bilhões de anos. A Apollo 16 era a chance de resolver esse debate de uma vez por todas. Mas escolher as terras altas veio com um preço alto. O local de pouso estava repleto de encostas ocultas, cristas irregulares e rochas que poderiam danificar o módulo lunar. A espaçonave levava apenas uma pequena reserva de combustível para correções de último segundo. Um movimento errado poderia significar uma colisão com a superfície ou tombar durante o pouso. Os engenheiros temiam que o módulo afundasse em poeira profunda ou deslizasse por uma inclinação invisível. Eles treinaram cada cenário em incontáveis simulações, mas nenhum teste poderia reproduzir a realidade de pousar em um terreno tão perigoso. Eu me vejo agora com a cabeça encostada no chão quando desço dentro do módulo. Ainda assim, a NASA aceitou o risco. Com o programa Apollo se aproximando do fim, talvez não houvesse outra oportunidade. O peso dessa decisão caiu sobre Charles Duke, o homem mais jovem a caminhar na Lua. Ele sabia que cada segundo seria importante. Um pequeno erro de navegação, coleta de amostras ou manuseio de equipamentos poderia custar um tempo precioso, e o tempo era vital. Cada caminhada lunar era uma corrida contra o oxigênio, a energia das baterias e o cansaço. Duke e o comandante da missão, John Young, entendiam que não estavam apenas explorando. Eles carregavam a responsabilidade de mostrar que o programa Apollo ainda tinha o poder de gerar ciência que justificasse o risco e o custo de deixar a Terra. Mas a Apollo 16 não era apenas uma história sobre pousar nas terras altas. Era também sobre os 3 homens que carregaram esse risco sobre os ombros. John Young, o comandante, já era uma lenda na NASA. Em 1972, ele havia voado na Gêmeos 3, orbitado a Lua na Apollo 10 e até levado um sanduíche de carne em conserva para o espaço como brincadeira. Ele era calmo, disciplinado e totalmente confiável. Se alguém podia conduzir o módulo lunar com segurança até as perigosas terras altas de Descartes, esse alguém era John Young. Charles Duke, o piloto do módulo lunar, era o oposto. Com 36 anos de idade, ele era o astronauta mais jovem a pisar na Lua.
Seu caminho até a Apollo 16 havia sido marcado por contratempos. Enquanto servia como membro reserva da equipe da Apollo 13, ele acidentalmente expôs seu companheiro Ken Mattingly à rubéola. Isso forçou a NASA a substituí-lo apenas alguns dias antes do lançamento. Duke carregava a culpa por esse momento, mas isso também lhe deu uma segunda chance. Na Apollo 16, ele estava determinado a provar que era um astronauta capaz de entregar resultados sob pressão. Então havia Ken Mattingly, o piloto do módulo de comando. Se alguém entendia o peso do mau timing, era ele. Perder seu assento na Apollo 13 significou também perder a chance de ser lembrado como parte da tripulação que protagonizou um dos maiores resgates da história. A Apollo 16 era sua redenção. Enquanto Young e Duke exploravam a superfície, Mattingly orbitava a Lua sozinho no módulo de comando, chamado Casper, garantindo que seus companheiros pudessem retornar em segurança. Seu papel era solitário, mas essencial. O que tornava essa equipe notável não era apenas a experiência, mas a resistência. Cada um deles havia enfrentado falhas ou frustrações que poderiam ter encerrado sua carreira. Eu estava tão empolgado que nem consegui pronunciar tranquilidade. Saiu Twang, Roger Twang. Depois me corrigi. Em vez disso, eles voltaram mais afiados, mais fortes e mais determinados. Essa sensação de redenção os uniu. O treinamento era implacável, cheio de longos dias de viagens geológicas, simulações intermináveis e exercícios de sobrevivência que os levavam ao limite do cansaço. Young exigia disciplina. Duke trazia energia. Mattingly oferecia precisão. Juntos equilibravam-se de uma forma que funcionava. A NASA precisava desse equilíbrio, especialmente com o programa Apollo chegando ao fim e o interesse do público diminuindo. Os astronautas sabiam que cada amostra, cada teste e cada minuto na superfície contavam. A Apollo 16 era mais do que uma missão. Era a prova de que o desejo humano por respostas ainda podia superar o risco. Mas na pressa de coletar dados e perseguir a história, algo aconteceu. Algo que nenhuma lista de verificação poderia prever. O motivo pelo qual ele ficou em silêncio por 50 anos. Quando Charles Duke retornou à Terra, trouxe mais de 90 quilos de rochas e solo lunar. Mas havia outro peso que ninguém podia ver, uma imagem gravada em sua memória. Uma sombra passageira na Lua que desafiava qualquer explicação. Por meio século, ele não contou a ninguém. Por quê? Porque o momento não poderia ter sido pior. Em 1972, a NASA lutava para manter seu financiamento. O programa Apollo estava chegando ao fim e os céticos já se preparavam para dizer que os pousos na Lua eram falsos. Se Duke tivesse dito, "Eu vi algo lá fora", as consequências poderiam ter sido desastrosas. Sua reputação, a credibilidade da NASA e o orgulho americano na corrida espacial poderiam ter desmoronado da noite para o dia. E havia também a cultura da NASA. Os astronautas eram treinados para serem guerreiros da razão, disciplinados e racionais. Não deviam falar de sombras em movimento, lampejos ou mistérios além da compreensão humana. Fazer isso significava arriscar zombaria, ou o fim da carreira. Então Duke permaneceu em silêncio. Convenceu a si mesmo de que era cansaço, um reflexo da luz, poeira no visor. Mas o silêncio tem um peso próprio. Com cada década, aquela lembrança pressionava ainda mais sua consciência. E se as câmeras tivessem registrado aquilo? E se a prova ainda estivesse escondida nos rolos de filmagem lunar, esperando para ser descoberta? E se seu silêncio tivesse feito a humanidade perder uma parte vital da história da Lua? Por 50 anos, ele carregou essa dúvida. E por fim, o fardo se tornou pesado demais. Charles Duke, o homem mais jovem a caminhar na Lua, cuja jornada durou 3 dias, mas cuja caminhada espiritual durou para sempre, finalmente escolheu falar. Não apenas por si mesmo, mas pela história. Vida na Lua. Em 20 de abril de 1972, depois de vários dias flutuando pelo vazio do espaço, o módulo lunar Orion da missão Apollo 16 pousou nas acidentadas terras altas de Descartes. A aterrissagem foi suave, mas o que recebeu Charles Duke e John Young estava longe de ser tranquilo. Diante deles se estendia um campo de batalha de pedra, crateras irregulares, rochas imensas e uma poeira cinza que grudava em tudo o que tocava. Quando Duke deu o primeiro passo e sentiu o solo lunar sob as botas, sua voz se quebrou em incredulidade.
Combustível estável, 10%, lá vem uma sombra. Lugar perfeito aqui, John. Algumas rochas grandes. Estou na Lua. Eu realmente estou na Lua. A primeira caminhada durou mais de 7 horas. Cada rocha, cada amostra de solo, era um fragmento da história cósmica. Para Duke, aquilo não era apenas ciência, era como estar no berço dos mundos. Então veio a primeira condução pela superfície lunar. O veículo, frágil à primeira vista, parecia um brinquedo diante da vastidão. Mas quando Young o ligou, a Lua se abriu diante deles. Em vez de explorar apenas a área próxima ao local de pouso, agora percorriam quilômetros em território desconhecido. O veículo quicava levemente sob a fraca gravidade, levantando poeira em arcos cintilantes que desciam lentamente de volta ao solo. Eles viajaram por mais de 5 quilômetros naquela primeira jornada. No terceiro dia, haviam ido mais longe do que qualquer equipe anterior, subindo colinas, cruzando crateras e trazendo de volta mais de 90 quilos de rochas e solo lunar. Algumas dessas amostras mais tarde provariam que a Lua já fora viva com fogo, marcada por antigas erupções vulcânicas. Mas a vida na Lua era exaustiva. Os trajes eram pesados, os movimentos difíceis, e até as tarefas mais simples drenavam forças. Mesmo assim, eles continuaram. À noite, apertados dentro do módulo lunar, observavam um horizonte intocado pelo tempo. Para o mundo, a Apollo 16 foi um sucesso absoluto, uma missão de ciência, descoberta e conquista. Mas para Charles Duke, foi também o momento em que carregou um segredo que não podia explicar. Porque no silêncio, quando tudo parecia normal, ele viu algo que não deveria estar ali. Um lampejo, uma sombra, um movimento que parecia ter vida. Por um instante, aquilo passou rápido diante do veículo e desapareceu no cinza infinito. Duke ficou imóvel. Seria um truque de luz, poeira no visor? Ou algo realmente havia se movido sobre a paisagem deserta da Lua? Ele não disse nada a John Young. Enterrou o pensamento, mas por dentro sabia que não fora ilusão. Era rápido demais, preciso demais. Era uma presença. Por 50 anos, Duke permaneceu em silêncio. Para a história, a Apollo 16 foi um triunfo. Mas para ele, foi a missão em que olhou para o vazio. E o vazio olhou de volta. Hipóteses científicas e ceticismo. Quando Charles Duke finalmente revelou seu segredo, o mundo não respondeu com crença unânime. Em vez disso, desencadeou uma onda de debate. Cientistas, engenheiros e céticos correram para tentar explicar o mistério. Afinal, se um astronauta veterano afirmava ter visto uma grande forma em movimento na Lua, então ou a Lua não era o que imaginávamos, ou os próprios olhos de Duke o haviam enganado. As primeiras explicações recorreram ao familiar. Alguns argumentaram que era apenas uma ilusão de ótica. Na Lua, a luz solar é intensa e implacável. Sem atmosfera, as sombras se projetam com tanta nitidez que podem parecer objetos sólidos. Uma pequena mudança de ângulo pode transformar uma rocha em algo que parece vivo. Será que Duke confundiu uma sombra em movimento com uma presença real? Outros apontaram para as câmeras. O equipamento do veículo lunar era rudimentar. Estática, poeira ou falhas mecânicas poderiam criar manchas nas filmagens. Para os céticos, essa parecia a explicação mais lógica. Uma falha do equipamento, não algo vivo. Ainda assim, até os descrentes enfrentavam um fato perturbador: o tamanho. Segundo Duke, a forma tinha quase o mesmo comprimento do veículo lunar, cerca de 3 metros por 2 de largura, e se movia com velocidade intencional. Sombras não correm. Poeira não desliza. Falhas não se alinham com o tamanho de uma máquina ao lado. Uma hipótese mais ousada sugeria que poderia ter sido um fragmento ejetado do módulo lunar, rolando pela superfície. Mas essa ideia logo desmoronou. Nenhum registro da Apollo 16 mencionava algo assim e nenhum equipamento foi perdido. E então vieram os sussurros. Se a Lua possui túneis de lava, pequenos tremores e anomalias magnéticas, será que também poderia esconder forças além da compreensão humana? Alguns falaram em fenômenos lunares desconhecidos. Outros foram mais longe, sugerindo algo de origem não terrestre. Para cada cético com uma explicação racional, havia quem visse o relato de Duke como uma rachadura na armadura da certeza. Afinal, a Lua nunca foi apenas uma rocha no céu. Sempre foi um espelho para a imaginação humana, um palco onde o mistério floresce. E agora, a confissão de Charles Duke,
dita por um astronauta, um militar e um homem treinado para enfrentar o desconhecido, deixava uma possibilidade inquietante. E se a Apollo 16 não tivesse sido apenas uma missão de exploração, mas o primeiro contato humano com algo que talvez nunca devêssemos encontrar? A revisão das filmagens da Apollo 16. Durante anos, Charles Duke tentou afastar a lembrança. Dizia a si mesmo que fora exaustão, um engano da mente, depois de longas horas dentro de um traje pesado em solo alienígena. Mas o silêncio não apaga a memória. Ele a intensifica. A imagem daquela sombra o acompanhava como um sonho que se recusa a desaparecer. Décadas depois, com o avanço da tecnologia e as filmagens da Apollo convertidas para alta definição, Duke já não podia mais ignorar a dúvida. E se as câmeras tivessem visto o que eu vi? Os arquivos da Apollo 16 guardavam centenas de horas de filmes, do veículo lunar, do módulo e dos próprios astronautas. Cada salto das rodas, cada tropeço na gravidade reduzida havia sido registrado. E escondido entre aqueles rolos estava o momento que Duke havia enterrado por 50 anos. Quando o vídeo foi reproduzido, já não era apenas sua lembrança. Lá estava, movimento, não um truque de luz, não uma falha da gravação. Uma forma escura deslizando pelo horizonte lunar em velocidade impossível. Duke ficou paralisado. Aquilo não era um borrão, tinha proporção. Comparado ao veículo lunar, que media cerca de 3 metros, a figura parecia enorme. E então, tão repentinamente quanto surgiu, desapareceu. Sem poeira, sem rastro, apenas perguntas. Naquele instante, meio século de silêncio se desfez. Aquilo que ele negara e enterrara agora estava gravado em filme para todos verem. Ele não havia imaginado. Tinha visto algo real na Lua. Para Charles Duke, a Apollo 16 nunca mais seria lembrada apenas como um triunfo da ciência e da exploração. Ela havia se tornado algo diferente. A missão em que ele, sozinho, testemunhou um mistério que até hoje desafia qualquer explicação. O impacto psicológico e espiritual sobre ele. Quando os astronautas retornam da Lua, nunca voltam os mesmos. Olhar para a Terra, uma frágil esfera azul suspensa no negro infinito, desfaz qualquer ilusão. Para Charles Duke, essa transformação foi mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. A Apollo 16 deveria ter sido um triunfo científico, mas ele trouxe de volta algo mais. Uma sombra silenciosa que o acompanharia por toda a vida. Alguns astronautas, como Buzz Aldrin e Edgar Mitchell, falaram sobre despertares espirituais após suas missões. O caminho de Duke foi parecido, porém mais pesado. O vazio da Lua e a forma inexplicável que ele viu abriram uma fissura dentro dele. A ciência não podia explicar, a lógica não podia esconder, e a busca por significado se tornava cada vez mais intensa. No final da década de 1970, Duke começou a olhar além da geologia e da engenharia, voltando-se para a fé. Falava sobre redescobrir o divino, percebendo que a humanidade não alcançava apenas estrelas de poeira, mas algo eterno. E por trás de suas palavras sempre permanecia o segredo, a lembrança de uma presença impossível na superfície lunar. Durante décadas manteve o silêncio. Sorria em entrevistas, palestrava em escolas e mantinha a imagem do astronauta exemplar, mas nunca a da testemunha. Até que, após meio século, não conseguiu mais contê-la. Em uma rara confissão, aberta e sincera, ele falou: ele havia visto uma forma, grande e veloz, passando diante do veículo lunar em 1972. Não era um de nós, admitiu. Não foi um truque de luz, eu deveria ter falado há muito tempo. A reação foi imediata e dividida. Alguns o chamaram de iludido. Outros o acusaram de buscar atenção. Mas para quem acredita no inexplicável, a revelação foi explosiva. Não era um teórico de conspiração, era um astronauta da Apollo, um homem que dirigiu pelas planícies de poeira e tocou o solo lunar com as próprias mãos. Sua confissão não reescreveu os livros de ciência, mas reacendeu uma pergunta que a humanidade não consegue evitar. O que realmente existe além do que podemos medir? Se até os exploradores mais disciplinados, moldados pela razão e silenciados por décadas, carregaram um segredo por 50 anos, o que mais pode permanecer oculto? Para Charles Duke, nunca se tratou de convencer o mundo, mas de aliviar a própria consciência antes que o tempo se esgotasse. A Apollo 16 seria lembrada para sempre.
não apenas como uma missão de conquista, mas como o momento em que um homem viu algo que a humanidade ainda não consegue explicar. O que você acha que ele realmente viu? Foi apenas um reflexo da luz? Um erro nas câmeras? Ou algo muito mais inquietante esperando nas sombras da lua? Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!